Olá, turma da disciplina de Tecnologias Assistivas e Acessibilidade. Então, aqui passando para mais um vídeo, mais uma videoaula aqui do nosso curso, da nossa disciplina, certo? Nessa videoaula vamos tratar aqui de dificuldades comuns na web. Veremos também alguns recursos, algumas técnicas para facilitar essa navegação na web e um pouquinho aí do ciclo de vida, do ciclo de desenvolvimento de software, envolvendo também a acessibilidade. Essa primeira parte dessa videoaula é baseada aqui no Manual de Acessibilidade para Ambientes Web do Governo do Estado de São Paulo. É um manual público, está disponível aí na internet e está disponível aí no material de apoio no Moodle. Tudo bem? Então vamos lá? Então, primeiramente, temos que ter aqui em mente que as categorias, né? Vimos aí na aula anterior quais são as categorias de deficiência e como que a gente vai se comportar para cada uma delas. Como que a gente vai comportar aí o nosso site, o nosso software para cada tipo de deficiência. Notadamente, para pessoas com deficiência visual é onde as técnicas de acessibilidade possuem aí um melhor desempenho, tá? É onde é possível fazer mais coisas. Pessoas com deficiência auditiva, surdez, basta aí alguns ajustes visuais ali para que essa pessoa consiga navegar normalmente. Pessoas com deficiência intelectual, aí há uma nuance muito grande de alterações aí que são necessárias, tudo bem? Vamos lá. A maior dificuldade para pessoas com deficiência visual é a natureza gráfica da web, né? Então, assim, a gente pensa o mundo é gráfico. Aquilo que é muito bonito, muito visualmente agradável para você, pode ser um pesadelo para uma pessoa cega. Então, assim, imagens, mapas, links, animações, cores, navegação, tabela de dados, preenchimento de formulários, dependendo de como está desenvolvido esse website, pode ser impossível para uma pessoa com deficiência visual. Não precisa nem ser uma cegueira total, ou uma baixa visão, até um daltonismo, né? Então, pessoas desse grupo necessitam de um texto equivalente para toda imagem apresentada na página web. Leitores de tela utilizam o texto equivalente para descrever a imagem. Então, o primeiro passo aí que a gente tem aqui, a questão da navegação. Vamos ver aí esse texto que é a tag out, né? Mais para frente aí, tá? Então, assim, primeiro, uma dificuldade que é a navegação para pessoas com deficiência visual é a ordenação daqueles links. Então, normalmente você vai desenvolvendo o seu site, dependendo do framework que você está aí utilizando para desenvolvê-lo. Eventualmente, ele pode começar, ele vai navegar com a tecla Tab. Pessoas com deficiência, pessoas cegas, não usam mouse, não tem como utilizar o mouse, tá? Claro, existe aí adaptações, tudo, né? Mas o mouse geral, como a gente utiliza, não costuma ser muito utilizado, tá? Então a tag Tab Index da linguagem HTML é ela que permite que você vai ordenar a navegação pela tecla Tab. Porque eventualmente você vai dar um Tab, ele vai passar lá para aquele primeiro link, depois vai lá para o link lá do final da página, depois volta para o meio. Então, assim, precisa ter uma navegação intuitiva ao usuário, tá? Então aqui tem um exemplo aqui de um código HTML para vocês, tá? Você coloca aí dentro do tab index ali a ordenação. Aqui é uma ordenação ruim, tá? Não está sequencial. O ideal também é que seja em ordem alfabética, tá? É que seja assim intuitivo ao usuário, tá? Com o leitor de tela você vai estar utilizando, ela precisa ser mais intuitiva. Tem até normas sobre isso, a gente vai ver. O slide tá aí também no Moodle, tá? Esse exemplo aqui está disponível nesse link aqui. É um link da W3 aí para você poder experimentar aí alguns códigos HTML antes de você utilizar efetivamente. Então, pessoas com deficiência auditiva é outra categoria, né? O surdo, pessoa com baixa audição, necessita de representação visual para toda informação sonora apresentada no site. Isso aqui é um exemplo, não é da Microsoft, né? O .NET Framework não é exatamente de um site, né? Mas se você for exibir uma mensagem sonora, você precisa substituí-la ou acrescentar, não só substituir, né? Acrescentar uma representação visual. Então, recurso para esse público, por exemplo, legendas closed caption e mensagens de erro piscante ao invés de som. Por exemplo, esse mesmo slide aqui eu poderia estar colocando aí um recurso de legenda
Eu sei que os meus alunos, nesse caso, não têm nenhuma deficiência específica, porque eu também sou membro do NAPNE, então eu sei exatamente se o aluno tem alguma deficiência específica ou não. Então não foi necessário fazer isso aqui. E essa videoaula aqui está sendo preparada para a turma desses estudantes desse semestre. Próximo semestre a gente acaba modificando um pouco o conteúdo, vai sendo aí a toque de necessidade, né? E os slides aqui, como eu estou utilizando para vocês aqui na web, né? Na videoaula aqui via YouTube, eu também não estou em sala para poder explicar, não estamos face a face frente à pandemia, então tem bastante texto aí para que vocês possam ler aí e tentar compreender. Pessoas com deficiência motora também têm dificuldade com dispositivos de entrada de dados como o próprio teclado e o mouse. Normalmente vai acabar utilizando um teclado ou um mouse adaptado, como a gente viu aí também na aula anterior, tá? Então existe aí navegação, lista de links, então existe aí uma necessidade de você melhorar isso daí, você ter o seu site ser mais acessível, ter uma navegabilidade melhor, tá? Mais pra frente a gente vai ver algumas normas da W3C sobre isso, tá? Mas basicamente são essas dificuldades que pessoas com deficiência motora possuem, tá? Então, por exemplo, eventos interativos com tempo de resposta limitado. Isso aqui vale para tudo, né? A gente vai pensar lá na porta um caixa eletrônico do banco, a gente às vezes reclama que demora muito para passar de uma tela para outra. Uma pessoa idosa que costuma utilizar ali para sacar sua aposentadoria normalmente vai ter um tempo de resposta bem limitado, então precisa realmente ter um tempinho a mais aí. Há recursos tecnológicos também, por exemplo, para a faixa de pedestre, também leva em consideração o tempo que um idoso leva para atravessar a rua. Não é só o tempo que ele leva ali atravessando a rua, né, nesse caso, mas também aquele tempo de setup, até o tempo que ele percebe que o sinal mudou, que ele se prepara para começar, até ele começar a atravessar a faixa, né? Então, a gente tem que pensar sempre em tornar o mundo mais acessível, vai ficar melhor para todo mundo, né? Facilidades aqui, então aqui algumas técnicas, então ali até agora comentamos aí algumas dificuldades, né, mais comuns, e agora vamos ver aí algumas facilidades, algumas técnicas para facilitar a acessibilidade em páginas web, algumas técnicas mais gerais, tá? Então, como eu comentei, quando eu estava falando ali do atributo tab index, também temos o atributo alt em páginas de HTML. Então, leitores de tela e outras tecnologias assistivas leem o texto contido no atributo alt para descrever uma imagem encontrada. Então, você tem aqui a tag IMG, então tem aqui o SRC, né, o atributo SRC, que é o nome, o endereço aí dessa imagem, e a tag alt, que ele é uma descrição dessa imagem. Alguns navegadores, quando você vai parar o mouse em cima, abre até um campinho ali com esse nome, tá? O leitor de texto, ele vai ler essa tag alt aqui, tá? Dentro desse IMG. Então, o texto alternativo utilizando o atributo alt deve ser curto e direto ao ponto. Então, aqui uma garota usando casaco. No máximo 150 caracteres, é até muito, né? 150 seria um exagero, né? Para imagens, e no máximo 60 caracteres para um link. Use o atributo alt texto para fornecer um texto equivalente para todas as imagens. Use o atributo alt vazio, né? Abre e fecha aspas aí sem nada, para imagens que não são importantes de serem identificadas ou que são redundantes. Desse modo, o leitor de tela não irá sobrecarregar o usuário com detalhes desnecessários. Isso aqui é importante especificamente quando a gente está utilizando link e não imagem. Então, quando você vai estar utilizando ali um link, um href ali, ele vai te dar, você vai colocar ali o nome, vai ter um texto ali, escrevendo, por exemplo, clique aqui. A gente vai ver que não deve também utilizar o clique aqui, né? Mas aí se você colocar o alt, o que vai acontecer? O leitor de tela vai ler aquele texto e vai ler o alt. Então você tem que tomar esse cuidado de ou uma informação complementar a outra, tá? Ou você coloca só uma das informações, porque senão, por exemplo, o alt texto, ele iria ler texto, link, texto, texto, tá? Então isso aí poderia ser irritante, pensa você utilizando isso, né?
Você também pode associar um arquivo .html que contém uma descrição da imagem. Isso aí também é interessante porque você coloca uma descrição curta e se o cara quiser uma descrição mais detalhada, ele pode acessar uma outra página. Então aqui temos um exemplo, né? Uma outra opção para acessibilidade é o uso de um link alternativo associado à imagem. Pode-se utilizar essa técnica quando a descrição da imagem, gráficos ou animação é longa e não quer que o texto fique grande ao redor da imagem, tá? Então assim, vale também para gráfico, também para animação, GIF, né? E aqui temos um exemplo aqui, dessa imagem de gráfico, e essa imagem aqui ela é perfeita, a gente vai ver mais para frente ainda nessa aula sobre esse esqueminha de cores aqui, que deve ser utilizado. Vermelho com azul tem um contraste muito legal. Se eu colocar essa imagem aqui em preto e branco, acho que eu até consigo colocar aqui já em preto e branco aqui. Vamos fazer um teste. Ó, ainda consigo diferenciar ela, né? Coloquei aqui numa escala de cinza aqui, né? Tá? Vamos ver se consigo modificar aqui. Opções de cor. Não tem muito mais opção de cor não. Vai ficar isso aí mesmo. Mais pra frente a gente vai ver mais exemplos ali. Mas assim, ela precisa manter aí esse contraste aqui para que uma pessoa com daltonismo, por exemplo, que tem dificuldade de perceber as cores, consiga entender bem ela, tá? Então, olha só, você tem essa imagem aqui, tem o conteúdo gráfico pizza. Você tem uma página que tem esse conteúdo aqui, tá? Que tem um conteúdo que tem uma descrição, que é o gráfico pizza.html. E aí tem as informações, descrição do gráfico pizza. Essa pizza mostra a porcentagem de carros e caminhão no total. Assim, tem toda a informação que essa imagem aqui fornece, tá? Eventualmente, você, dependendo do que você está fazendo, é até redundante, né? Você descreve toda a informação e depois coloca ali aquela imagem. O código HTML dela seria aqui a imagem, né? O source dela, o atributo src. O alt é uma descrição muito curta, 75% de carros e 25% de caminhões. Isso, por um cara que está usando leitor de tela, não significa absolutamente nada, né? Mas aí você coloca ali um link para a descrição desse gráfico, caso o usuário queira saber mais sobre essa informação. 75% de carro e 25% de caminhões, o que é isso, né? E aí ele vai clicar nesse link, ele vai navegar nesse link, pressiona a tecla Enter, vai dar essa informação aí para ele. Tá? Você também pode inserir um texto alternativo para uma animação, um script, né? Quando você inclui um script como JavaScript para uma produção de uma animação, você pode fornecer um texto alternativo, ou melhor, você deve fornecer um texto alternativo que descreva inteiramente a ação. Se o browser não permitir a execução de scripts, a gente vai utilizar mais para frente um browser chamado Linux, que é usado no Linux, que ele não tem suporte a gráfico. A gente vai ver como navegar dessa forma aí também, tá? Se o browser não permitir a execução de script, o trecho do programa descrito no elemento no script é o que será executado. Então, ou seja, você vai executar aqui um script, né? Script type, JavaScript, tal. Se o browser do cara não puder ler esse script aqui, não puder executar esse script, ele passa para essa outra tagzinha aqui chamada noScript, tá? E aí você coloca uma mensagem. Aí você pode fazer uma descrição da ação ali, tá? Isso não é redundância, isso aqui é importante, é uma questão de acessibilidade. Uma pessoa que tem dificuldade visual, eventualmente vai utilizar um monitor bem simplesinho ou até pode não utilizar o monitor. E aí, dependendo do navegador, pode nem processar esse script que você está utilizando. Então, um script adicional aqui para você fazer essa descrição aí é muito recomendado. Tá? Vamos correr aí. Formulários, rótulos, tá? Então formulário também é outro problema aí na web, né? Normalmente associa ali os rótulos, o rótulo o label aqui, né? Do formulário ao seu campo. E aí eu vou explicar aqui, tem um exemplo desse código. Os rótulos servem como marcadores para os leitores de tela que utilizam esse atributo para indicar o propósito do campo. Rótulos podem ser usados para qualquer tipo de campo. Texto, menu, checkbox, aquele drop suspenso lá, e por aí vai. Listbox, e por aí vai. Então, assim, você tem aqui um formulário, tá? Você vai fazer o método dele aqui, post, né? E a ação para onde é que ele vai postar. E aí coloca aqui os campos dele, ó. Label,
você coloca lá for name, nome 1, é o nome aqui, é o label desse campo, desse formulário ali, tá? Desse primeiro campo aqui. Então, ou seja, quando ele navegar e chegar nesse campo, eventualmente o leitor talvez nem vai ler esse nome e endereço, mas quando ele tiver com foco, com o cursor piscando aqui dentro dessa caixinha de texto, aí ele vai fazer aqui a leitura ali desse campo ali, assim, nome 1, né? Tá? Ele do formulário ali, endereço, por aí vai, tá? Aqui faltou, poderia ser incluído também um formulário para esse botão aqui, para esse submit aqui. Tá? Poderia também colocar um nome, que é enviar a informação. Formulários agrupando campos correlacionados. Não é suficiente para quem não vê associar campos correlatos com várias opções simplesmente pela proximidade dos rótulos. Então, ó, sexo masculino ou feminino, para quem não enxerga, tanto faz se o masculino está lá em cima ou está lá embaixo, né? Campos correlatos podem ser agrupados através do atributo fieldSet. Cada fieldSet contém uma legenda, um texto que descreve o grupo de itens associados. O que é o fieldSet efetivamente? Ele vai fazer essa caixinha aqui em volta. Tá? É especialmente importante, os itens ficam agrupados em uma borda. É especialmente importante agrupar os campos do tipo checkbox ou radio buttons. O leitor de tela lê a legenda, tá? E em seguida lê os campos informando se estão checked ou não. Então aqui o fieldSet, esse campo aqui, sexo, né? E aí, sexo masculino ou feminino. E lembrando que a gente pode combinar isso aqui também com esses rótulos aqui, o label. Tá? Formulários, indicação de campos obrigatórios, né? De nada adianta você incluir aí um asterisco para indicar que o campo é obrigatório, ou uma cor diferente aí, né? Pois não serve de marcação para leitores de tela e a indicação de cor não é vista por pessoas daltônicas. Então tem cara que coloca aqui um vermelhinho ali, né? Não adianta nada para uma pessoa daltônica isso. Inclua o asterisco no rótulo do campo, tá? Você coloca junto ali, ó, bota no label. Se tabelas forem usadas para alinhar o campo de formulário, coloque, se possível, indicação de campos obrigatórios junto com o rótulo do campo na mesma célula. Então aqui é você utilizar aqui o label e colocar o asterisco ali. Quando lê esse asterisco aí, ele vai falar de alguma forma, provavelmente a pessoa que está navegando vai entender que isso daí se trata de um campo obrigatório. Se você quiser ser mais redundante nessa informação, poderia colocar aí talvez um alt aí, né? Campo obrigatório é um exemplo de complemento, uma coisa que pode complementar a outra. Formulários aqui, informações para preenchimento de campos. O atributo title fornece uma informação adicional para um item de formulário. Quando o dispositivo de entrada é posicionado sobre o campo que contém um title, o texto definido será ativado. O title também é falado no leitor de tela. Então aqui é a mesma coisa. É semelhante ali com o atributo alt, né? Então, por exemplo, você vai colocar lá um input type test, né? Um formuláriozinho aí também, né? Você coloca ali o title entre com 3 dígitos para o código da cidade. Então ele é semelhante aí ao alt. Ele vai fazer essa leitura aí. Então é uma informação adicional. Normalmente você colocaria essa informação aqui, entre com 3 dígitos para o código da cidade, num texto, né, fora ali dentro de um parágrafo, uma tag P ou H1, por aí vai, né? Mas a regra acessível é você colocar ele junto aqui dentro do input aqui com o type, ok? Tabelas. Tabelas são muito usadas em páginas da web, tanto para apresentação de dados em forma ordenada, quanto para auxiliar na formatação de página. A tabela é bastante utilizada, né, em vários sentidos. A descrição da tabela de dados pode ser um grande empecilho para leitores de tela se não forem bem programadas. Por isso que é interessante, às vezes, você fazer a tabela na mão, melhor do que você utilizar aí um software visual para isso. Ao definir uma tabela de dados, utilize o atributo TH, tá, para criar cabeçalhos nas colunas e linhas. Dessa forma, leitores de tela, ao lerem qualquer célula da tabela, especificam antes os cabeçalhos da linha e coluna.
gente vai ver o exemplo aqui no próximo slide, como é que isso funciona, tá? Utilize o atributo Summary para adicionar informações à tabela de dados, descrevendo brevemente o propósito e a organização da mesma. Esse texto não será apresentado na tela, mas se o usuário desejar, será lido pelo leitor de tela. Vamos ver aqui o exemplo aqui? Então, olha só, temos aqui esse exemplo aqui. Então, primeiro aqui com o Summary, né? Para fazer o resumo aqui, Summary resumo, né? Fazer o resumo aqui das informações que contém aí na tabela. Então, você abre ali a tag table, Summary, e você coloca ali uma descrição dessa tabela. Tabela que informa as notas do aluno na disciplina de inglês, são fornecidas as notas da prova escrita, exercício e teste oral. Ok, então beleza. Isso aqui não é exibido na tela, tá? Quando você adiciona, essa mensagem aqui ela pode ser lida pelo navegador ali, pelo leitor de tela, né? Mas ela não é exibida ali, então ela não polui visualmente ali o seu site. Vamos lá. Aqui uma tabelinha simples, né? 4 colunas e 3 linhas, notas do aluno. Você utiliza o atributo TH, né, que vai criar ali os rótulos ali, né, e associa cada campo a esse cabeçalho. E o leitor de tela poderá ser capaz de ler o conteúdo de cada célula da seguinte forma. Então ele vai ler da seguinte maneira. Ó. Se eu utilizar aqui o TH, no próximo slide a gente tem um exemplo de como fazer essa codificação, tá? Aí o software de tela vai ler nome, Maria, prova 6, exercício 10, oral 9. A segunda linha ele faria a leitura da seguinte maneira: nome, João, prova 5, exercício 7, oral 3, tá? Você imagina uma tabela muito grande aqui, se ele não faz a leitura também desse cabeçalho, aí o cara fica até meio perdido ali para saber, pô, mas esse 7, esse 3 aqui está se referindo a quê, né? Então, é uma questão aí de acessibilidade, é bem relevante você colocar esse atributo para fazer essa leitura do cabeçalho junto com os dados. Vamos ver aqui o código. Vamos selecionar aqui os dois, aumentar aqui um pouquinho eles, né? Acabou sobrepondo, mas está aqui, ó. Então, olha só, eu utilizo aqui o TH, coloco um ID para ele, tá? Aí, nome, prova, exercício oral. E aí, na tabela para baixo, nas demais linhas, com as tags TD, eu vou utilizar aqui o atributo headers e coloco a referência ao ID ali do TH, tá? Daquele cabeçalho ali, certo? Então, ou seja, sempre que ele for ler aqui Maria, ele vai relacionar com esse T1 aqui, que é o do TH aqui, que é o nome. Tá? Então vai ler nome Maria, que é o T1, né? 6, T2, que é o prova, né? Prova 6. Então sempre dessa forma, a mesma coisa aqui, tá? Se você quiser, você pode omitir, por alguma razão, claro, específica aí do seu site, você poderia omitir isso em algumas linhas específicas, né? Aí ele não faria a leitura ali desse cabeçalho com o campo, tudo bem? Mas é uma dica bem valiosa aí para quem tem alguma deficiência poder navegar de uma forma mais acessível, né? Que é o objetivo da disciplina. Barra de navegação, todo mundo, a gente está bem acostumado aí com a barra de navegação vertical. O problema é a barra de navegação na lateral, né? Quando uma barra de navegação aparece no topo da página ou no lado esquerdo, quem está utilizando um leitor de tela tem que ouvir todos os links antes de atingir o conteúdo principal da página. E isso pode acontecer em cada uma das páginas do mesmo site. Uma técnica para evitar esse desconforto, então, assim, basicamente o que isso aqui quer dizer? Você imagina um site que tem aí uma centena de links ali e o cara quer ir lá para aquela última informação. Bom, os leitores de tela, como o próprio NVDA, o JAWS, o Orca, ele tem ali também vários recursos para facilitar a navegação. Então ele vai ter ali um link, uma combinação no teclado, a gente vai ver isso mais para frente em outras aulas, né, quando ele estiver testando os leitores de tela, ele vai ter uma combinação, uma tecla ali que você vai pressionar e vai exibir ali uma lista com todos os links, e todos os links ordenados, né, em ordem alfabética. Então, assim, os leitores de tela também possuem recursos para facilitar ali a vida do usuário, tá? Mas é claro, se você monta seu site o mais acessível possível, vai trazer mais conforto para esse usuário, tá? Então, ou seja, você tem ali um site com uma centena de links,
Você pensa que ele vai estar navegando no tab com todo mundo, né? Ele chega naquela determinada informação, se ele quiser voltar, ele vai usar o Shift Tab, ele não teria que voltar desde o começo ali, 50 vezes ali, pressionar, né? Ia dar até uma ler no usuário. Né? Então o cara com deficiência visual ia acabar tendo uma deficiência motora leve aí, né? A gente, só por navegar num site não acessível. Uma técnica para evitar esse desconforto é fazer um link âncora, né, um href para dentro da página mesmo, no começo da página, com o intuito de enviar o usuário para o conteúdo principal. Esse link deve estar bem no topo da página. Vamos ver um exemplo aqui. Então, ó, coloca um link bem coloca o link da página ali, ó. Então, href main, você colocou aqui um main aqui, né? E lá no conteúdo principal da página você vai colocar ali um main ali. Tá? Então, assim, de repente você vai ter o link lá, tem todos os patrocinadores, link para todos os seus patrocinadores, algumas outras coisas ali, as páginas que você pode direcionar ele, né? Mas ele poderia utilizar esse link aqui, que é dentro da própria página, ele iria rolar diretamente para o conteúdo principal da sua página, tá? Utilizando só aqui a tag A mesmo, tá? É um link, só que é um link dentro da própria página. Aí você precisa definir em qual parte que vai rolar essa página, tudo bem? E aí a partir dali fica mais fácil a navegação para ele, tá? Você também pode incluir um link na página para leitores de tela, mas escondendo visualmente. A técnica nesse caso é associar uma imagem vazia ao link. Então, aqui ele utiliza acho que 1 em 1, né, para a altura e largura da imagem, ou um Space GIF. Você pode botar aqui uma imagem mínima aqui, né, com apenas 1 pixel, né, aqui é 1 pixel de altura por 1 pixel de largura. Então, é uma técnica aqui para facilitar a navegação utilizando aí o leitor de tela. O usuário não vai ver isso daí, mas vai direto, tá? Outras dicas aqui, outras técnicas, né? Definição de fontes, né? Diversos. Nossa, pessoas com baixa visão leem melhor fontes do tipo Arial do que tipo Times New Roman. Maiúsculas e minúsculas, elas também leem melhor maiúsculas e minúsculas do que somente maiúsculas. E preferem entrelinhas maior do que o padrão. Então olha só, aqui tem uma entrelinha maior, né, Instituto Federal, até porque é um bloquinho aqui, né, e aqui é uma entrelinha normal, tamanho 1. Vamos ver essa diferença aqui, ó. O que é uma fonte Arial, o que é uma fonte Times New Roman. Na verdade, isso aqui é uma dica de acessibilidade, mas não só para pessoas com baixa visão, mas qualquer pessoa. Isso aqui é uma fonte sans serif, tá? Isso aqui é uma fonte serifada, serif. O que é uma fonte sans serif e uma fonte serifada? Serif e sans serif, né? Isso aqui é a fonte Times New Roman, normal. O serif dela é caracterizado por esses, por exemplo aqui, vou tentar dar um zoom. Tá vendo o T? Ele tem tipo um puxadinho aqui, tem tipo um dente aqui para baixo, né? O S, o N, o I, tá? O U. Então, o O não tem. O O não tem porque é redondinho. Tá? Então, assim, a fonte serifada, como Times New Roman, são as fontes mais antigas, são as mais comuns, tá? E elas eram, por que elas são mais antigas? Porque ela é padrão também das máquinas de escrever. E elas já tem estudo, tem pesquisa que comprova isso, né? Ela é mais confortável mesmo para você ler impresso, tudo bem? Então, assim, se você tem um documento que é ler impresso, pode dar uma olhada aí, se você tem algum livro, provavelmente ele vai estar escrito com uma fonte desse tipo aqui, serif. Times New Roman é um exemplo, mas não é o único exemplo, tá? Tem várias fontes serifadas. E aqui a Arial é um exemplo de uma fonte sans serif, tá? Não é o único exemplo, ó, por exemplo, essa outra fonte aqui, ó, a padrão aqui da versão do PowerPoint que eu estou utilizando, não é serifada, ou seja, ela é mais retinha ali, ela não tem esses chanfros nas letras. Olha o F aqui do Arial, tá? E o F, a diferença do F no Times New Roman. Tá? Então essa questão aí do serif e o sans serif, tá? Então basicamente, para seus sites web, prefira fontes sans serif, tá? Como por exemplo Arial. Aqui é um exemplo Arial, tá? Para definir fontes em folhas de estilo, utilize os atributos do CSS, né? A folha de estilos. Então, aí vocês já tiveram
desenvolvimento web no curso aí ao longo do tempo, né? Então tem várias oportunidades aí. Como você já tiver as disciplinas de web, né? Basicamente aqui a gente vai ver só algumas dicas aqui de como melhorar a acessibilidade com essas tags, tá? Você pode especificar mais de uma fonte, deve especificar mais de uma fonte por caso de alguma não estar disponível. Tá? Lembrando que essas fontes são disponíveis no processador, no servidor ou na máquina do usuário, dependendo da aplicação. Tá? Então talvez ou o servidor não vai ter uma determinada fonte, especialmente se for proprietária, como Times New Roman e Arial mesmo, tá? Tanto no servidor quanto na máquina do usuário. Então especifique mais de uma fonte por caso alguma não esteja disponível. Especifique também uma fonte genérica que funcionará em qualquer caso. Então Arial Black e Helvetica Bold aqui são exemplos aqui de fontes sans serif, tá? Fontes igual o Arial. Então você coloca ali o atributo font family. Isso aqui está dentro de um CSS, né? É um clássico aí do CSS. Então você pode colocar o font family. Poderia colocar mais aqui, né? Mas em último caso você sempre coloca ali o sans serif, que vai funcionar de qualquer forma. Outras definições de fontes relevantes aí, né? Ao invés de escrever palavras com espaço para destacá-las, como por exemplo aqui hello, né? Tem um espacinho aqui, né? Tá? O que o leitor de tela vai ler aqui? H-E-L-L-O, ou na pior das hipóteses, H, espaço, E, espaço, L, espaço, L, espaço, O. Tá? Então, isso aqui não é legal, não dá uma informação nenhuma para o usuário. Então, ao invés disso, prefira definir o tamanho na folha de estilo, por exemplo, font size 120, lá no seu CSS, você pode tentar aumentar ali o tamanho da fonte, né, que vai ser mais compreensível aos leitores de tela. Aí sim ele vai ler hello. Ampliadores podem reformatar o texto e objetos distorcendo o tamanho e as fontes de uma página da web. Para resolver esse problema é melhor utilizar múltiplos atributos. Na verdade, assim, a possibilidade de você aumentar ou diminuir o tamanho da página. Provavelmente vocês já viram isso em algum site, tem lá aquele botãozinho lá, aumentar texto, diminuir o texto, né? Então isso aí é uma boa dica de acessibilidade, tá? Gráficos, vocês podem utilizar cores tanto padrões diferentes para indicar barras distintas. E aqui, exemplo 2, né, exatamente o que eu falei para vocês. Ao invés de utilizar atributos de tamanho de fonte para indicar o cabeçalho, utilize marcadores ali, tá? Pois eles serão utilizados pelas tecnologias assistivas para indicar a ocorrência em um cabeçalho. Outras dicas aí. Cores ainda, né, algumas dicas ou técnicas, né, como queiram. Dicas, né? Não são técnicas. Técnicas têm um conceito metodológico por trás disso, mas vamos lá. Garanta que textos e gráficos mantenham a legibilidade e significado quando observados sem cores. Tá? Pessoas com problemas visuais daltônicas poderão ter dificuldades em distinguir diferenças cromáticas de contraste ou profundidade. Lembre-se que existem pessoas que utilizam monitores monocromáticos e de baixa resolução. Existe sim, viu, pessoal? Pode achar que não existe, mas existe, tá? Especialmente baixa resolução. Nesse momento de pandemia, a gente está visualizando muito isso, né? Pessoas que estão utilizando mais computadores mais antigos, que estão sendo doados e acaba utilizando aí monitores, aqueles monitores CRT, uma boa parte aí com baixa resolução, eventualmente resolução 800 por 600 e por aí vai. É claro que existe aí uma estatística que fala qual é a resolução mais comum, mais utilizada, né? Hoje, atualmente, você tem você tem uma variação muito grande aí de resoluções. É importante assegurar aí que seu site vai poder ser acessível em qualquer uma dessas resoluções, tá? Assegure-se que exista suficiente contraste na combinação da cor de fundo e cor das letras. Por exemplo, branco com preto é um contraste ótimo, né? Mas não é o único, vamos ver outros aí, tá? Isso é importante para pessoas daltônicas e para usuários que utilizam monitores de branco e preto. Para testar se o contraste é suficiente, imprima a página, faça uma impressão em preto e branco ou teste um monitor monocromático. Então existem softwares aí que vai tirar a cor da sua tela, né? Você pode fazer esses testes. E para cores aqui a gente pode ter
é o chamado disco cromático, né? Fazer uma verificação entre cores quentes, cores frias. Então, basicamente, o que são as cores? O que é esse disco cromático? Tá? Coloquei esse exemplo aqui, tá? Aí que tem esse outro, né? Pra se alguém falar, poxa, mas eu vou ficar restrito somente a essas opções de cores, né? Que ó, tem muito mais cores aí para vocês. Basicamente existe assim, esse disco cromático ele divide o espectro aqui de cores, o espectro visível, né? O espectro visível nosso espectro de cores ele é bem restrito, né? Ele vai desde do ultravioleta até o infravermelho, né? Então, ou do infravermelho até o ultravioleta, ou seja, você pode ver lá o arco-íris, ele começa lá no vermelho e vai até o violeta, o azul vai estar mais ou menos no meio ali das cores, né? As cores chamadas cores quentes são utilizadas para refletir paixão, felicidade, entusiasmo, energia, e as cores frias dão uma sensação de calma e profissionalismo. Mas o que é interessante entre elas é que elas são opostas, né? Então você consegue criar aqui usando esse disco cromático, você consegue fazer um contraste muito bom, por exemplo, aqui o vermelho com o azul, o amarelo aqui com esse roxo aqui, talvez aqui, né? Esse verde clarinho aqui com o violeta, o verde mais escuro com outro violeta aqui, ó, o azul com esse aqui, o laranja com um azul mais forte aqui. Então, basicamente assim, você utiliza esse disco cromático, eu vou pensar aqui, que cores que eu quero combinar? Precisa ter um contraste legal. A gente viu aquele gráfico mais anteriormente aí, né? Que era 25% caminhão, 75% outra coisa, né? Era vermelho e azul. E tem um contraste muito bom ali. Se você for imprimir, você vai conseguir distinguir bem as cores. Se você for utilizar aqui um vermelho com esse laranja aqui, ou mesmo com amarelo, não vai dar um contraste legal. Dentro de uma impressão, você não vai identificar muito bem isso, né? Então, esse disco cromático, ele tem essa utilidade aí, tá bom? Vamos passar aqui para outros exemplos, né? A declaração de cores, aqui ainda definição de cores, né? Dicas para cores, né? Você pode utilizar números ao invés do nome da cor. Não utilize cores para dar ênfase a textos. Use também, ou preferencialmente, né? Tamanhos de fontes diferentes. Então você pode utilizar aqui a sugestão, né? Utilizar os números aqui, então aquela matemática, aquele RGBzinho, né? Red, Green, Blue, né? Então você tem aí uma cor aí que vai desde o 0000000, que é tudo branco, tudo preto, né? Totalmente preenchido ali, né? Até o FF, FF, FF. Bom? Então a ideia é que você utilize aqui esses códigos de cores, aí você consiga fazer essa mistura toda aí. É interessante que esse código de cor, os dois primeiros é referente ao vermelho, o do meio é referente ao verde e o do fundo aqui é referente ao azul, né? Que é justamente o red, green, blue. Então, quanto mais preenchido você deixa uma parte ali, você vai fazendo ali consegue mexer ali com suas cores. É um código hexadecimal, né? Vai de 0 a F em cada um desses campos. Tá? Bom, mas basicamente aqui a dica é que você utilizar esse código de cor e não o red, né? Lembrando que isso aqui não é o red, né? Esse 808000 não é o red, é uma outra cor. Tá? Utilize atributos do CSS para especificar cores para o texto, color, né? E também cores para o fundo. Por que isso é importante? Normalmente a gente não especifica também a cor do fundo, a cor do background do site. E dependendo das configurações do navegador do computador da pessoa, que pode estar utilizando um alto contraste, de repente a sua cor da sua fonte é preta. E se o cara utiliza um alto contraste, um esquema de cores ali, ele pode mudar o fundo para preto também. E aí basicamente se a pessoa faz isso porque ela tem baixa visão e melhora para ela não vai conseguir enxergar nada de uma vez. Então também é importante você definir ali a cor não só da sua fonte, mas também como do fundo aí do seu site, tá bom? Permita que as cores, textos e links possam ser alterados, então não apenas aumentar aí o tamanho da letra, mas também modificar a cor do texto do link. Tem outras informações, né? Como, por exemplo, adicionar aqui um spanzinho aqui para você identificar qual que é o idioma que está sendo informado, né? Ou você também pode colocar um texto alternativo.
Sobre janelas sobrepostas e pop-up, evite abrir novas janelas ou sobrepô-las na janela atual, ou mover o foco de um frame para outro. Se isso realmente tiver que acontecer, avise o usuário e preferencialmente ofereça um recurso para fechá-las. Pontuação em texto. Use pontuação sempre que possível, como por exemplo no final de sentenças em listas ordenadas. Então normalmente, quando você vai utilizar ali uma lista, né, LI ou o L, né, normalmente você coloca ali o campo e as pessoas eventualmente ali, o programador esquece de colocar um pontinho lá no final, um ponto e vírgula, né? É bom colocar um português correto também e uma boa prática de acessibilidade. Certo? Ao encontrar pontuação, leitores de tela fazem uma pausa e deixam que o texto seja mais compreensível. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que não tivesse, né? Pensa ler isso aqui tudo sem as vírgulas, sem o ponto. Né? Então, ia ser mais complicadinho. E a mesma coisa para um leitor de tela. Aqui outros recursos, né? O uso de lista. Prefiro o uso de listas numeradas, pois pessoas com deficiência visual não têm o benefício de ver a separação dos itens de uma lista se elas forem separadas por ponto, traço, etc. Ou seja, como eu estou utilizando aqui, não é muito acessível. O ideal seria você estar numerando. Esse aqui é um PowerPoint, não é um site. Né? Com o uso de um leitor de tela, a lista ficará mais compreensível se for ordenada em números. Uso de links. Texto usado como links devem ser palavras ou expressões compreensíveis. Tá? Por exemplo, não use clique aqui, e sim saiba mais sobre o trânsito da cidade. Se é um link que vai te dar uma informação maior sobre o trânsito da cidade, você não usa o clique aqui. Coloca essa informação aqui, é melhor para o leitor de tela, melhor para a pessoa poder entender. Esse clique aqui parece muito bem aquele programa de televisão que fala que um produto é maravilhoso, só que não fala qual que é o produto, né? Mas fala assim, mas se você quiser comprá-lo, ligue no número que está aparecendo na sua tela. A pessoa que é cega vai continuar sem entender. Links embutidos em objetos devem ter textos equivalentes, a mesma coisa, né? Você consegue colocar um link em praticamente qualquer coisa no HTML, né? Você pode botar um texto equivalente. Coloque links em uma ordem lógica que permita a navegação, isso a gente comentou logo no começo, né? E forneça, você pode usar aqui também o Tab Index para fazer essa ordenação. Forneça em todas as páginas um link para a página de entrada do site. Então, todas as páginas deve ter ali um link do home. Outra dica interessante é você colocar aquela barra de navegação conforme o usuário, igual tem aí no Moodle, né? Conforme o usuário vai navegando, ele vai mostrando onde é que ele está. Para finalizar essa parte aqui, né? Abreviaturas e siglas. Eventualmente, você vai colocar, por exemplo, o Google Chrome, né? Um navegador de tela, ele lê normalmente assim, Google Chrome. Né? Tanto é que se você for conversar com uma pessoa cega, ele vai falar assim, então, no Chrome lá ele fala tal coisa, né? Tem aí alguns exemplos aí, porque é como ele lê, né? Abreviaturas e siglas. Forneça uma versão por extenso de qualquer abreviatura e sigla, pois podem se tornar indecifráveis quando utilizados por leitores de telas ou sistema Braille. Texto em movimento. Pessoas com deficiência de aprendizado ou com deficiência física e mesmo leitores de tela não conseguem ler textos em movimento. Isso aqui é uma tag bem antiga, né? Acho que já até está descontinuada. No caso de uso desse recurso, forneça um mecanismo para imobilizá-lo ou desativá-lo. Recomendado não usar, tá? A menos que seja imperativo. Certo, pessoal? Então essas aqui foram as dicas, né? Então a gente viu ali as questões e as dicas aqui só para comentar um pouquinho sobre acessibilidade no ciclo de desenvolvimento. Isso aqui é do Manual de Engenharia de Software para Acessibilidade, disponibilizado pela Microsoft. Tá? Então, a acessibilidade no ciclo de desenvolvimento, eu deixei essa parte aqui para o final, justamente porque era interessante a gente ver todos os recursos que precisavam ser trabalhados. Né? No slide a seguir, veremos como a acessibilidade se encaixa em cada fase do ciclo de desenvolvimento. Requisitos, concepção, implementação, verificação e lançamento. Vocês provavelmente já tiveram também engenharia de software. Embora isso aqui seja um ciclo de desenvolvimento da Microsoft.
Você pode adaptar esse modelo ao ciclo de desenvolvimento do seu produto. A figura a seguir fornece uma visão abrangente de um ciclo de desenvolvimento do software tradicional e atividades que pode fazer para incorporar a acessibilidade do seu produto. Essa imagem aqui a gente viu no final da aula passada, tá? Então são todos esses requisitos. Eu vou passar por ela, depois a gente volta aí no futuro breve aí, detalhe um pouquinho mais aqui, mas o importante são essas 5 etapas aqui do desenvolvimento aqui, do ciclo de vida desse desenvolvimento de software. Lembrando que um portal web também é um software, você está codificando e você vai colocar acessibilidade nele também, talvez mais até do que um software desktop. Então, o primeiro estágio de requisitos, também não vou entrar muito nos detalhes aqui da engenharia de software, né? Se requisito funcional ou não funcional, tá? O estágio de requisito vai, ou seja, começa de por que você vai trabalhar com acessibilidade no seu produto, né? Pode ter várias razões. Desejo de você criar um software acessível a um ente querido, esperar vender seu produto para o governo, né? Você não vai conseguir vender o produto para o governo se ele não for acessível. Querer expandir sua base de mercado, a sua empresa, ou a lei existe, ou simplesmente você quer fazer a coisa certa pelos seus clientes, ali, atender um público maior, né? Quando você decidir criar um novo produto ou atualizar um já existente, deverá saber se ele irá incorporar acessibilidade ou não no seu produto. Então isso é importante. Então, é a primeira fase de requisitos, estágio de requisitos. Seu produto vai ser acessível? Você vai incorporar? Isso é uma decisão importante. Tá? Quando você pode estar me perguntando assim, poxa, mas todo software não deve ser acessível? Não necessariamente. Se você vai desenvolver um software, mesmo um site, para um grupo específico, e nesse grupo específico não tenha nenhuma pessoa com uma necessidade específica, uma deficiência, então não há necessidade de você fazer esse site, esse produto seu ser acessível, tudo bem? Então, há casos e casos. E você montar um software acessível vai ser mais custoso financeiramente ou até mesmo em questão de trabalho, né, para desenvolver do que um não acessível. Tá? São várias coisas a serem levadas em consideração. O estágio de requisitos, né, ainda. Uma vez definidos seus requisitos, você vai precisar gerar personalizações que exemplifiquem os utilizadores com os diferentes tipos de capacidades. Então, sim, você vai precisar personalizar, como a gente comentou, uma personalização para uma pessoa cega é diferente de uma personalização para uma pessoa surda. Crie cenários para determinar características de design que irão encantar e ajudar seus utilizadores e ilustrar como os utilizadores irão realizar as tarefas com o seu produto em cada cenário, né? Priorize as suas características e certifique-se que todos os utilizadores podem completar seus casos de utilização, seus casos de uso ali. Cuidado com vazios nas suas especificações. O seu objetivo é assegurar que seu produto será utilizável por pessoas com diferentes capacidades. Então, você precisa projetar aí seu sistema levando em consideração todas as deficiências ali possíveis, né? O estágio de design, talvez aí seja um dos mais importantes aí, porque no estágio de design você vai selecionar ali seu framework. E o framework que você selecionar vai ser fundamental para o desenvolvimento do seu produto. Esse framework, por exemplo, vamos pegar aí o Laravel, ou você também pode ter aí uma plataforma de desenvolvimento, pegar aí o Dreamweaver, né, agora é da Adobe, né, quando eu utilizei era da Macromedia, acho que nem existe mais a Macromedia, né, ou mesmo aí um compilador, né, um Visual Studio, algo do tipo, tá? Então você precisa, é fundamental essa escolha, porque se você tiver esse luxo de poder escolher seu framework, pense no esforço que será necessário para definir os controles dentro dessa estrutura, porque alguns frameworks, por exemplo, o WordPress já é um criador de site meio pronto ali, né? Você pode colocar, acrescentar, codificar, mexer algumas coisinhas nele, mas ele já tem uma questão de acessibilidade ali incorporada dentro dele, tá? Então, por isso que é importante você levar esses pontos em consideração. Então, quais são as propriedades de acessibilidade padrão incorporadas que acompanham o seu framework e quais controles você deverá personalizar?
Então aí eu imagino que muitos aí devem utilizar o Laravel para fazer desenvolvimento baseado em PHP, né? O MVC baseado em PHP, né? Aquele famoso CRUD, né? Você fazer a criação, leitura, atualização, né? E delete, apagar dados de um banco de dados MySQL. Então é importante levar em consideração esse framework. Fazer tudo na unha também é puxado, tá? Ao escolher o seu framework, está essencialmente escolhendo quanto dos controles de acessibilidade irá obter de alguma forma integrada e quanto irá exigir custos adicionais pela personalização. Esses custos não necessariamente apenas financeiros, mas custo de esforço de trabalho, né? Se a acessibilidade foi implementada no passado, então, ou seja, um software que você está atualizando, consulte documentação de concepção dessas versões anteriores para ver a funcionalidade de acessibilidade, como que elas foram implementadas, né? Então, só documentação, né? Lembrando, todos aí vão ter que fazer um TCC em algum momento, eventualmente alguns fazem um software, não se esqueçam da documentação. Absolutamente crítico evitar, tanto quanto possível, criar controles personalizados, porque o custo de desenvolvimento, documentação e ajuda sobre como interagir com o controle é significativo. Então, se você vai criar um controle personalizado que está fora ali daquele framework, você tem que documentar como que ele foi criado, para que outra pessoa vai trabalhar com ele e conseguir entender. Estágio de implementação. Estágio de implementação, certifique-se que a arquitetura e especificações escolhidas vão funcionar. Se as especificações não funcionarem, volte à fase de concepção e descubra concepção design, tá? E descubra uma alternativa mais eficaz e menos dispendiosa. Quando implementar as especificações, não se esqueça de ter em mente a experiência do utilizador ao desenvolver o seu produto. Pessoas com deficiência, né, são ótimas para lembrar quem são os seus utilizadores. Ou seja, sempre você vai fazer uma implementação e vai fazer alguns testes ali, né? Então são pessoas ótimas ali para te lembrar quem são os seus utilizadores. Verificação. Estágio de verificação ou estágio de testes, você vai assegurar que todas as especificações foram implementadas corretamente, que a API, né, a interface ali, né, de acessibilidade, está a relatar corretamente para acesso programático. Para testes, utilize ferramentas de teste e acessibilidade como ajuda de pessoas também, né? Então, assim, a gente vai ver mais para frente, né? Não mais nessa aula, já estamos aí com 52 minutos. Nós vamos ver mais para frente que existem softwares para fazer um teste da acessibilidade. Existe software hoje em dia praticamente para tudo, né? É para verificar se você fez plágio ou não, mas existe aí para verificar se seu site é acessível. A gente vai verificar alguns deles, tá bom? Você pode utilizar esses softwares para fazer esses testes ou pedir para algumas pessoas testar para você. Escreva casos de teste, construa teste de verificação para seus cenários de acessibilidade para assegurar que todas as especificações foram implementadas corretamente. Se eventualmente é difícil você implementar um teste aí para um usuário que não tem deficiência, para uma pessoa com deficiência é ainda mais complicado. Por fim, o estágio de lançamento. O estágio de lançamento inclui a documentação acessível tanto interna como externa ao seu produto e colabore com o grupo de marketing, atividade de lançamento, envie mensagens externas para o seu produto. Isso aí é mais aí do manual da Microsoft. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, essas são as etapas do ciclo de vida que devem ser consideradas aí para a acessibilidade, para o ciclo de vida no desenvolvimento de um produto. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês podem colocar aí, tanto aqui no YouTube ou lá no Moodle também, ou mandar lá no nosso grupo do WhatsApp e eu busco responder a todos, tá? Lembrando aí, eu vou colocar outros avisos aí no site também, mas as nossas aulas agora são modulares, essa disciplina ficou para o primeiro módulo, então a gente vai trabalhando aí, vai ser meio a toque de caixa. Tudo bem, pessoal? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.